Fala galera, estamos começando mais um Roda Bíblica Podcast, mais um daqueles nossos encontros semanais para a gente poder conversar, bater papo, trocar ideias, colocar aí a cosmovisão cristã para jogo. E é com muita alegria que eu estou aqui junto com meus amigos, né, os idealizadores desse projeto aqui. Marco, uma ótima noite, irmão. Tudo de E boa? aí, cara, tudo bem? Beleza, galera? Aqui, ó, Roda Bíblica. Aí, garoto. Aqui, minha Bíblia tá aqui já. Vou tentar rodar ela aqui, né? Roda Bíblica. Roda Bíblica, né? Para mostrar que é um programa. Mas, mano, prazer estar aqui com a Bíblia, mano. É um prazer estar com vocês aqui hoje e poder trocar essa ideia aí. Boa, é isso aí. Show de bola. E aí, Vinícius, seja bem-vindo, irmão. Você é rebelde mesmo, cara. Os caras elogiaram que você mudou o cenário, aí hoje você volta pro cenário. Aí não dá. E aí, galera, como é que tá? Tudo bem? Desculpa, não teve opção mais uma vez. Eu tinha feito uma gambiarra para eu trocar ali o meu cenário. Hoje não deu certo, mas em breve voltaremos aí com aquele cenário muito mais bonito, com uma estante atrás, legalzinho. Mas hoje, símbolo do Coringão aqui, que salvou aí o Palmeiras para classificar. Boa, boa. Isso aí. Vinícius, antes da gente começar o nosso papo de hoje, passa aí os nossos endereços eletrônicos aí, onde a galera vai encontrar nosso material, para compartilhar e tudo mais. Bom, gente, a gente continua nesse formato aqui hoje. Em breve, quem sabe, tomara a Deus que a gente volte logo para o nosso estúdio. Talvez você não esteja curtindo tanto o áudio pelo Spotify, talvez não seja com a melhor qualidade, mas em breve a gente volta. Mas os nossos endereços são lá no YouTube, como você já sabe bem, @Roda Bíblica Podcast, Roda Bíblica Podcast, você já encontra o nosso canal facilmente jogando Roda Bíblica Podcast, está aí todos os nossos vídeos lá, você vai linkando, entra no nosso canal, pode ir lá curtir, pode se inscrever no nosso canal, pode comentar os vídeos, pode falar o que você está achando, falar de onde você está assistindo, inclusive agora no bate-papo, se você está vendo pelo YouTube, já vai comentando aí, vai falando o que você acha sobre a nossa conversa hoje, que temos um convidado muito especial hoje, para mim, o mais especial. Vai comentando aí o que você acha, vai comentando de onde você está aí no bate-papo. A gente também está no Spotify e no Deezer. Você pode ir trabalhar ouvindo, pode ir estar na sua casa aí num dia querendo ouvir alguma coisa na hora de dormir, coloca para ouvir aí nas plataformas de áudio. Você consegue o Spotify, o Deezer, ouvir de forma gratuita, algumas vezes vai passar alguns comerciais lá, não precisa pagar algumas pessoas, não, que sempre tem que pagar, não, você pode baixar, mas vai ter algumas propagandas lá no meio. Então baixa de qualquer forma e já coloca lá o Roda Bíblica Podcast para ouvir. E é isso, a gente tem o nosso canal de cortes, estamos nas redes sociais, o Instagram lá, @Roda Bíblica Podcast, acha a gente interage com você, manda lá as suas sugestões, lá a gente sempre responde muito rápido. Então, interage com a gente, que a gente aqui gosta de interagir bastante com vocês. É isso aí. A galera já tá aí no YouTube, já pode se inscrever no canal também, dar aquela moral pra gente, passar aí pra galera aí, pra gente poder divulgar mais esse nosso trampo aqui, que a gente quer que chegue muito longe. Marco, agora é a sua vez aí, cara, de apresentar o nosso convidado de hoje. E hoje, como eu disse, o Vinícius, convidado especial. Nós miramos um convidado e derrubamos o outro. Manda aí. Então, o nosso convidado hoje, cara, ele já foi somente uma voz. Uma voz no Vejam Só. E aí ele foi ganhando espaço, cara, até se tornar um dos apresentadores, né? Ele é jornalista e também teólogo e também praticante de jiu-jitsu. Ninguém sabe disso, que o cara é aí quase faixa preta de jiu-jitsu, também um aspirante a bodybuilder aí, gosta de treinar. Tem bastante coisa para falar aí. Eliezer Pereira, famoso Zeca. Aê! Boa! O Marco começou falando de jiu-jitsu e candidato a bodybuilder. Eu falei, é o Weber, só pode? Só pode ser o Weber. Só pode ser o Weber. Que, aliás, foi a mira que a gente deu, né?
Miramos um, mas aí não deu, né? Nós ainda estamos penando para trazer o Weber, mas daí sobrou. Tem eu aqui, né, cara? Mas logo, É. logo o Weber Cocarelli aqui, ele tá aí num lugar aí que a internet é ruim, o que o Weber fala é que a internet dele tá ruim sempre. Então, logo, logo a gente vai conseguir gravar com o Weber, Sim, mas hoje temos aí sim. Eliezer Pereira, cara. O Weber tá tipo o Silvio Santos, mano. Ninguém É, consegue entrevistar ele. exatamente, tá fugindo, cara. Tá fugindo mesmo. Mas, rapaziada, é uma alegria aí pra gente trocar ideia, bater papo aí. Acho que mais que uma entrevista, né? Uma conversa nossa aí. Vai lá, tô à disposição aí, ó. Começa aí, manda aí bala. Pô, Pode legal, ir, mano. mano. Pode ir. Pô, cara, para as pessoas te conhecerem melhor, fala do começo da sua caminhada com Cristo aí, quando foi que você começou, o que foi que você viveu, a igreja que você começou, se veio da sua família, como é que é? Conta pra gente aí, cara. Até estudar teologia, né? É, até chegar, né? Então, cara, eu bom, já venho de um lar cristão, né? Meu pai é pastor, pastor na IPB, então desde sempre que eu me entendo assim por gente, eu tô na igreja, indo, tal. Então, é engraçado que esses dias até me perguntaram assim, pô, como é que foi sua conversão? Quando foi sua conversão? Aí eu parei para pensar, cara, eu falei, meu, eu tenho alguns momentos assim na minha vida marcantes e tal, mas assim, um dia da conversão, assim, pô, foi nesse dia que eu me converti. Eu não tenho muito não, mas eu acho que é mais por essa questão de estar sempre ali no meio, tá sempre vivenciando isso, tá sempre na igreja, nos trabalhos e tudo. Então, a minha experiência cristã começou desse jeito, assim, dentro de casa, com a minha família. Aí depois foi expandido no sentido de naqueles momentos onde eu já podia escolher, né? E aí escolhi e continuei até chegar nesse momento aí que o Marco comentou, de embarcar no estudo mais aprofundado da teologia. Isso tem mais ou menos uns 5 anos, né? Que despertou esse interesse, e aí eu comecei a estudar mais, me aprofundar mais. Eu já estava até no Vejam Só quando isso aconteceu. E, cara, criei muito gosto, assim, é uma coisa que eu gosto pra caramba. Despertou, assim, várias questões, inclusive de leitura, de se dedicar, assim, coisa que na minha outra graduação não tive muito, né? Então, cara, foi bem legal. E minha experiência com Cristo é nesse sentido, assim, dentro de casa, por exemplo, dos meus pais. E meu irmão também, né? Ele é seminarista, né, na IPB, tá terminando o seminário aí, tá no terceiro ano já, então em breve também, se Deus permitir, vai ser um pastor da IPB. Cara, e a minha caminhada é essa, assim, com, né, Cujo, no cujo a evangelho. gente foi assistir o TCC dele. A gente Que tava lá, é verdade. o cara que avaliou a banca lá falou que tinha muita coisa da Durvalina lá no, no texto. A Durvalina já pregou na minha igreja, cara, Olha acredita? que da hora, O que ano da hora. passado, velho. E quem sabe um dia a gente traz ela aqui, né? Pô, ia ser massa, cara, ia ser Por muito vídeo, massa. assim, né? Por vídeo, Sim. assim, animal. Ô, Zeca, você falou da IPB, então vamos começar já o game de verdade aqui, parar de enrolação. É o seguinte, eu queria te fazer uma pergunta sobre a IPB. Você acha que a IPB parou um pouco no tempo, assim, que é uma igreja para velho, entre aspas? Digo assim, tô falando entre aspas. Igreja para velho, eu quero dizer que ficou naquele molde antigo, assim. Você acha que nesse sentido, às vezes, precisava até dar uma atualizada, umas paradas? Como que você vê? Mano, eu acho que isso é visível, né, cara? Até para quem não vai, assim, tem igreja que até hoje, ao som do órgão, a congregação se colocará em pé. Então, cara, vai muito de gosto também, né, cara? E eu curto isso. Mas, de fato, a igreja ficou um pouquinho nesse ali nos anos 1800, né, 1900 e tal. E isso acaba refletindo no público, cara. Então, se você for ou perguntar para o pessoal da IPB, eles vão falar que a maioria são adultos ou já até idosos mesmo, né? De maneira mais geral, assim, são aquelas famílias tradicionais nas igrejas, né?
E, bom, recentemente a gente até falou com o Tarles, né, que era da Renascer, e um pouquinho antes a gente falou com o Esdras, da Bola de Neve, que são duas vertentes, assim, muito jovens, né? E que acabaram angariando muita gente, muito jovem, e inclusive muito jovem da própria IPB. Muita gente da IPB acabou migrando e indo, porque tinha cara, não sei nem se o discurso, mas a estrutura era mais jovem, né? Então as músicas eram mais jovens, tinha os instrumentos e tal. E a galera acabou indo, assim. Muita gente depois voltou, porque mais presa aquela questão dos estudos e tal, mas muita gente acabou indo e trilhando esse caminho e ficando por lá, cara. Então, eu acho que via de regra a IPB sofre um pouco com isso, assim, cara. Principalmente dessa renovação, né? Normalmente os pais levam os filhos, chega na adolescência, vai para outras igrejas que são mais modernas, né? Então eu acredito que a IPB sofre e deve sofrer mais ainda para frente com isso. O PB tá tipo a torcida jovem do Santos, mano. Tá mais ou menos esse nível, cara. Vive do passado, né? Mas isso, cara, isso tem muito a ver também com a liderança, né, cara? Com a liderança. É óbvio que, bom, todo ano a igreja forma pastores, né, e tudo mais, muita gente jovem, tem muita gente que entra no seminário com 18 anos. Mas no estudo, né, cara, acaba essa mentalidade mais tradicional, mais, né, formatada. Então o pessoal trabalha muito com confissão de fé, sabe? Bem naquele estilo mesmo, assim, bem na visão mesmo. Então acabam moldando a liderança nesse sentido. E aí é difícil, é um pastor ou outro que consegue deslanchar. Cara, qual que é a forma de governo da IPB? Tem um presidente lá e como é que é isso? Cara, o próprio nome da igreja já indica isso, né? Ela é presbiteriana Sério, porque ela né? é dirigida pelos presbíteros. Pelo E aí presbitério. isso. E aí dentro da igreja você tem dois tipos de presbíteros, o docente e o regente. O docente é o pastor, o regente são os irmãos, né, leigos eleitos pela igreja. Então, eles coordenam a igreja local. A igreja local é membro de um presbitério, filiada a um presbitério, que é filiado a um sínodo, que é filiado ao Supremo Concílio. Então, é um governo conciliar, né? Representativo, né? Por exemplo, no Supremo Concílio são os presbitérios que são representados. E aí tem presidente, tem vice. Inclusive, o vice-presidente da IPB, se eu não estou enganado, né? Não sei se trocou, mas era o Nicodemos. Ele era, até onde eu sabia também era ele. É um dos vice-presidentes, cara. A igreja tem. São mandatos de 4 anos, né? E nas últimas 4 eleições ganhou o mesmo pastor, o reverendo Roberto Brasileiro, o cara que ficou mais tempo na presidência da igreja, da IPB. E você conhece representantes, cara? Assim, tem proximidade com algum que representa, pelo menos no presbitério lá, que acima da igreja? Conheço, tem bastante gente. Meu pai mesmo foi presidente de sínodo durante muito tempo. E presidente de sínodo tem assento, né, nas reuniões do Supremo Concílio, comissão executiva e tal, onde são tomadas as decisões da igreja, né? E tenho contato, sim, cara. É uma igreja muito política. De fato, é muito política a igreja, a IPB, porque tem eleição em tudo, né? Lá na igreja mesmo, agora nós vamos ter eleição para pastor, o que é um pouco diferente da prática da maioria das igrejas, né? Já que você citou aí que você é filho de pastor, cara, fala aí pra gente qual que é a dificuldade de ser filho de pastor, mano. Puta, nem fala, mano. Inclusive, esses dias alguém mandou até uma sugestão lá no Vejam Só, cara, e a pergunta que o cara queria que a gente abordasse é por que tantos filhos de pastores estão fora da igreja? E, cara, assim, sinceramente, eu não sei, mano, a resposta para isso. Agora, a dificuldade é mais de cobrança mesmo, né? Tem que ser exemplo, é o filho do pastor, é o pastorzinho, igual a esposa do pastor é a pastora, né?
Então os caras acabam transferindo uma coisa para o filho que não é dele, né? O chamado tecnicamente não é do filho, é do pai, no caso, né? Então acho que essa cobrança, responsabilidade assim, é, acaba oprimindo, né? Acaba oprimindo, porque uma coisa é você viver a sua fé como um membro de igreja, outra coisa é nego sempre te apontando, né? Ó, o filho do pastor lá, ó, o filho do pastor aqui, ó, o filho do pastor fazendo isso. E aí acaba, acho que, gerando mais essa dificuldade, talvez mais uma questão de, até de preparo, eu acho, sabe? Da família do pastor mesmo. Tem um amigo meu que é filho de pastor e ele fala que uma coisa que afastou ele um pouco da igreja é ver o pai dele sofrer muito por causa da igreja. Ah, também, Né? sim. Cara, é que assim, eu sei que tem muita igreja que tem uma liderança maior, né? E essa liderança vai coordenando tudo. Na IPB, por ser uma questão mais conciliar, assim, política, tal como eu disse, então, às vezes tem alguns casos que são mais emblemáticos disso, assim, né? A igreja acabar oprimindo mais, de ter uma liderança local muito forte, rígida e tal. Então, cara, tem realmente muito sofrimento. E ao contrário do que todo mundo pensa, pastor na IPB normalmente ganha muito pouco, né, velho? Não tem esse status aí que todo mundo fala de pastor, né? Então, além de tudo, tem essa dificuldade financeira. E aí vou concluir com essa questão. Ao contrário do que todo mundo pensa também, a maioria das igrejas, cara, da IPB, elas não são ricas. Elas Sério? não, elas não são Agora, ricas. agora o A, mistério foi revelado aqui, é, mano. cara, a grande maioria não é, cara. A grande maioria não é. Algumas poucas são muito ricas, muito grandes, mas a maioria não. A maioria das igrejas, assim, igrejas pequenas, igrejas com arrecadação muito baixa, às vezes com dificuldade de manter os obreiros, né, na igreja e tal. Então, essa é uma realidade mais comum e que o estereótipo não transmite, né? Pouca gente sabe disso. Zeca, como que você vê a questão do chamado pastoral, por exemplo? Eu percebo que, me parece que antigamente tinha mais gente que queria ser pastor, porque o pastor tinha um pouco mais de crédito. Hoje, Uhum. o pastor é uma figura que não tem tanto respeito na sociedade, né? Sim. Tem um ou outro que tem. Então, me parece que cada vez menos as pessoas estão querendo esse cargo, assim, eu vejo, por exemplo, há uns 10 anos atrás, tinha muito amigo que falava em fazer seminário, em estudar teologia, e hoje me parece que deu uma diminuída nisso aí, não sei se você acha isso também. Ah, cara, eu acho que tem muito disso, desse estereótipo do pastor, né? Que acaba virando aquela questão da profissão, e aí realmente dá muito problema. E agora, cara, eu acho que também tem um crescimento muito grande daquilo que a gente chama do sacerdócio universal, né? Então tem muita gente que não é pastor, né? Não estudou, chama de leigo, né? Mas que tem desenvolvido isso com maestria, cara, de estudar a palavra, de se capacitar e ganhando esses espaços, entendeu? Então, o cara coordena um pequeno grupo dentro da igreja, o cara faz uma reunião de oração, às vezes o pastor vai na igreja só aos domingos, né? Porque ele é tempo. Na IPB tem essa figura, né? Do tempo parcial, né? Então o cara tem outro trampo e dá tempo parcial na igreja. Tem o tempo integral também. Mas você imagina, às vezes o cara é professor e fica o dia inteiro dando aula e a atividade na igreja é mais restrita aos finais de semana. E aí, às vezes, a própria igreja precisa administrar isso, entendeu? Então, eu acho que tem um pouco desse crescimento também da mão de obra dentro da igreja, do sacerdócio universal. Acho que muita gente entendendo isso, assim, e tomando a frente. Ainda que eu sou muito chato com esse negócio do chamado, assim, sabe? Eu acho que é uma coisa muito séria isso daí, cara. É uma coisa muito séria. Então, precisa ter realmente uma disposição para isso, sabe? E às vezes eu acho que a gente acaba
banalizando isso, assim, do chamado pastoral. Pô, cara, você revela bastante que você é da IPB desde sempre, né? Desde que eu te conheço, no Vejam Só, sempre quando você aparece. Eu não sei se o Weber teve isso, para quem não sabe, o Weber é da IPI, né? O Sim. Weber é da Presbiteriana Independente. E eu não sei se relacionam tanto a imagem do Weber no Vejam Só com ele sendo um cara da Presbiteriana Independente, o público, Sim. pelo menos. Os convidados, no geral, eu sei que sabem e que falam sobre, conversam sobre ali nos bastidores, mas você sempre deixa muito claro e todo mundo sabe e todo mundo cita de você ser da IPB. Em algum momento você tem alguma crise com isso para o Vejam Só ou você acha de boa? Então, cara, eu acho assim, o Weber, até pelo tempo dele comandando o programa, a galera relaciona mais com as opiniões dele e não com a igreja que ele é pastor, né, com a teologia da igreja. Eu, Eliezer, sou mais contido nas minhas opiniões, assim, eu não falo muito aquilo que eu acho no programa. Eu tento mais deixar os caras falarem. Então, às vezes eu percebo que fica mais o estereótipo. Então, por exemplo, o cara da IPB é calvinista, sabe? É alguma coisa do tipo, assim, que já relaciona com a teologia que a igreja defende. Eu vejo isso mais como um rótulo, assim, um carimbo, porque eu também não falo muito. Mas também não tenho problema nenhum de responder que sou da igreja, que vou na igreja, que sou membro da igreja. E para os convidados também é de boa. Eu acho que eu tenho aprendido assim a ser mais respeitoso com as opiniões também diferentes e cara, eu não vejo Você, problema. você se identifica como calvinista? Você se vê como calvinista hoje? Mano, cara, eu até posso dizer que o sistema filosófico que eu abraço mais. Mas hoje eu sou mais questionador disso. Tem muita coisa que às vezes eu paro e penso, poxa, e agora? Será que é isso mesmo? Eu fiz um curso de teologia bíblica uma vez, e, cara, é você assumir mesmo que tem texto na Bíblia que é arminiano, cara, não é calvinista. E tem outros que são, né, cara? Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Então, acho que Nossa, cara, tem você. texto na Bíblia que é arminiano, é muito boa, cara. Mas é, cara, mas é. Mas não tem jeito. Pô, Claro cara. que cada sistema vai explicar para chegar naquilo que ele Encaixa defende, junto, né? né? Mas, cara, na sua leitura, você lê, você fala, não é possível. Então, cara, Ô, Vinícius, você se vê como o quê, Vinícius? Como calvinista, como arminiano? Fala aí para nós. Eu nada, cara, juro pra você. Eu, sinceramente, eu não consigo me definir. Eu não consigo me definir. Eu vejo pontos no arminianismo muito bons, o calvinismo, para mim, o sistema é muito bom. O sistema, ele se encaixa perfeitamente lá. Tulip lá, se o cara vai, ó, isso é isso, no fim dá isso. É muito bom. O arminianismo, eu acho também que ele é mais prático, ele é mais comum. A maioria das pessoas não sabem que são, mas são. Mas eu não consigo fechar com nenhum. Sinceramente, eu sou daquele que vai pro clichê e fala, eu fecho com Cristo. é boa. Cara, mas eu acho que esses questionamentos são fundamentais, cara. Não só pro teólogo, pro estudante, como pro cristão, de maneira geral. Então, você procurar, por exemplo, tem uma coisa que às vezes eu me pego no calvinismo, são as promessas bíblicas para Israel, cara. Que para o calvinismo, de maneira geral, o povo Israel virou a igreja, né? Sim. Substituiu. Mas tem muito texto que você lê que é promessa específica para Israel, cara, para o povo de Israel. E aí, o que você faz? Não se cumpriram ainda, vão se cumprir depois e tal. Então, cara, você fica ali, meio preso, né? Falei, e agora? Então, eu acho que, cara, você ler e questionar e raciocinar e procurar entender, eu acho que isso é fundamental. Você tem ali os pensamentos filosóficos e aí você vai passeando por eles. Você lê um texto, você lê um livro que defende uma linha, você lê outro livro que defende outra linha, e aí você vai formando seu pensamento. E de maneira geral, cara, todo mundo é irmão em Cristo. Não tem essa diferença.
E essa visão que você tem hoje se dá muito pela sua experiência com Vejam Só e com as pessoas, ou você sempre foi assim? Em algum momento você foi chatão? Ah, não, é só Ah, os caras aqui, só os predestinadão mesmo aqui, cara. cara, não sei se chatão, mas eu era menos questionador, vamos dizer assim. Mas não sei se chatão. Pô, a gente convive há muito tempo aí, vocês comigo e tal. Acho que chatão eu nunca fui. Mas, né, era menos questionador, vamos dizer assim. E o Vejam Só acabou ensinando muito, cara. Muito nesse sentido, muito. De você ver, cara, um monte de gente que pensa ao contrário de você, mas que é irmão em Cristo. E é o que eu imagino, assim. O que a gente não pode abrir mão é do sacrifício de Cristo na cruz, de querer colocar qualquer outra coisa no lugar, de querer tirar, rodear. Não, aquilo é importante. Então, a partir dali, aí a gente começa a abrir e pensar, né? Ah, é Deus que deu, que pôs no coração o desejo, é o homem que escolheu. E aí vai, cara, mas tem que partir dali, né? A hora que parte dali, aí depois é aquilo que eu costumo brincar, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes pode chegar lá na hora lá e descobrir que eles estavam certos, né? É. Eu acho que são perguntas sem resposta, né? Sim, muitas, 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 muitas. Discussões eternas. Mas em algum momento você teve crise de fé com isso, cara? Porque agora você é experiente, você é Sim, questionador, né? Você já é um cara sim. bastante experiente com isso, já consegue lidar melhor. Mas, por exemplo, na sua adolescência, cresceu na igreja lá com seus 17, 18 anos, ali na faculdade de jornalismo, 19 anos, o mundo acontecendo ali, a Maria Borba lá pegando lá, você lá, meu Deus do céu, aconteceu alguma É. crise ou não? Cara, teve assim de você experimentar, colocar o pé lá e ver, mas assim, crise da minha fé nunca tive. Nunca tive, sempre firme, sempre acreditei, tinha isso comigo. É óbvio que eu vivi momentos, como diz Paulo, de um cristão mais carnal, né? Já, 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 já aproveitou já tô salvo mesmo. Cara, Já tô salvo mesmo, vamos aí, ó, meu. cara, eu vou falar uma outra coisa que também. Mas dentro do PB, cara, não é. Não é todo mundo, não, viu? Que, O quê? que, que tem. Dentro, estão me ouvindo aí? Sim. Bom, dentro da IPB, cara, não é todo mundo que tem convicção de todos esses detalhes que a gente está falando aqui. Normalmente a gente brinca de predestinação, uma vez salvo, salvo para sempre. Tem muita gente dentro da IPB que não tem esses conceitos assim tão bem estabelecidos e definidos, sabe? Então, cara, é uma coisa que choca um pouco assim. Então, às vezes o pastor vai O falar de pessoal acha que predestinação. todo presbiteriano é intelectual, né? Então, às vezes o pastor vai falar de predestinação assim na igreja, cara, numa aula de escola dominical, o irmãozinho levanta a mão lá e fala, ué, mas quer dizer então que eu não posso orar pela minha família, se Deus não escolheu e tal. Então tem muito questionamento, cara. Tem muito questionamento dentro da igreja porque são conceitos que às vezes não são muito estabelecidos e são muito diferentes daquele que é o pensamento comum, entendeu? Então, com qualquer cristão que você vai conversar, o pensamento mais comum é esse, de você ter que perseverar na fé, não pode, né, abandonar, senão perde a salvação e tal. Então, isso acaba permeando todo o pensamento no evangelicalismo nacional, acaba passando por isso também. E eu, cara, eu tinha as minhas crises, mas eu acho que é as crises que todo mundo tem, né, cara, de querer curtir a vida e tal, novo, e experimentar essas coisas, mas crise de fé mesmo eu nunca tive, cara, sempre na igreja, sempre participando, sempre ativo. Confesso que tinha menos vida devocional, que acho que é uma coisa fundamental que transformou assim, a minha relação com Deus, de leitura bíblica, mas crise de fé não, sempre acreditei. Tem algum teólogo, pastor que mudou sua cabeça, mudou sua forma de pensar, assim que você fala, eu tenho um antes e depois de ouvir esses caras aqui? É, cara, eu
A gente já até entrevistou, né, o Antônio Carlos Costa. Eu gosto demais dele, cara. Gosto demais da pregação dele, da vida do cara, das atividades. O cara é fora do comum, velho. É fora do comum. Quando chegar no céu, eu quero estar bem longe da vez dele na fila, porque depois que ele falar tudo, cara, se chega eu, aí lascou. Então, eu quero estar bem depois dele. Mas de literatura, por exemplo, Philip Yancey transformou assim meu pensamento, não tanto pela teologia dele, que ele nem é teólogo, né? Ele é jornalista, mas a escrita dele, cara, você lê os livros do Yancey, é maravilhoso, véio. O cara escreve muito bem, o texto corre, você lê e não consegue parar e quer ler sempre mais. E eu peguei uma fase assim que eu dei uma mergulhada na obra dele, assim, li praticamente tudo que ele escreveu, praticamente tudo. E curti demais. E recentemente, cara, um livro do Kenneth Bailey, Jesus pela ótica do Oriente Médio. Cara, também transformador, velho, transformador. Que leitura, velho, aquela que sua cabeça abre assim, sabe? Porque Você já esse me indicou Jesus, esse livro e eu tô para ler, cara. Já me indicou e eu Jesus sempre pela pensei. ótica do Oriente Médio, ele explica o que significa as coisas que estão escritas no ponto de vista de quem estava lá naquela época, né? Exatamente. A viagem que esse cara faz, cara, é exatamente pelos teólogos do Oriente Médio. Então ele não vai citar Bavinck, ele não vai citar Berkoff, ele não vai falar disso. Ele vai falar dos caras que são de lá. Vários teólogos que eu particularmente nunca tinha escutado falar, nunca tinha lido, e que ele vai citando. E a grande defesa dele é essa. Isso que Jesus falou, o que esse público entendeu? Que é completamente diferente do nosso entendimento, né, velho? Completamente diferente. Então, a ideia dele é resgatar mais profundamente essa mensagem original. Eu vou dar só um spoiler rápido aqui, velho. No primeiro capítulo do livro, ele fala sobre o nascimento de Jesus. E aí ele defende que o nascimento de Jesus não foi desse jeito que todo mundo fala, num estábulo, longe, porque ele fala que os animais ficavam dentro das casas. Então a pessoa recolhia o animal, deixava o animal dentro da casa e lá tinha uma manjedoura, tinha sala e tudo mais. Até pela temperatura, né? Os animais traziam calor, né? E que Jesus nasceu numa casa. Normal, assim. Numa casa normal, com os animais, tudo, porque essa era a prática da época do Oriente lá. E aí ele vai nesses teólogos do Oriente, revisitando isso, da cultura. Cara, é genial. É muito Na bom. minha lista de leitura, só por essa explicação, ele subiu alguns níveis ali, porque eu tenho vários livros para ler, que eu vou fazendo uma lista, assim. Eu falei, esse daqui é o próximo, esse daqui é o próximo. Ele você subiu fez o quê? Você colocou, você tirou do Marco Feliciano e colocou esse agora. Lógico, pô, cara, eu tenho o livro do Marco Feliciano, cara. Eu tenho o livro do Marco Feliciano. Tem que subir, cara. Vai, inclusive tô com ele aqui, ó. Vai nele, cara, que é maravilhoso. Ixi, grandão, hein? É grande, é grande. Mas bom. Cara, ele fala do relacionamento de Jesus com as mulheres. Cara, é polêmico. Cara, é sensacional. É muito bom, velho. Vale a pena. Vale muito a pena. A leitura. Então, a gente... Eu tenho tido uma crise ultimamente comigo mesmo, mais com essa coisa do senso comum mesmo. Por exemplo, a gente está falando aqui da IPB e do calvinismo e do arminianismo. Uhum. A maioria das pessoas não conhecem sobre isso. No geral, quem está ouvindo a gente talvez não conheça sobre a teoria no geral. Sim. Mas o senso comum fala sobre o livre-arbítrio, por exemplo. Você tem o livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio. Mas as pessoas não sabem nem do que elas estão falando sobre o livre-arbítrio. Que eu sinto nas conversas. A inteligência humilhada, o cara com o Jonas Madureira. Olha o livro do Zeca aqui, ó. Esse é meu, cara. Me devolveu até hoje. Tá com ele lá, velho. Caramba, tá com moral com o Zeca precisa de um livro, porque eu mesmo nem peço. Porque você não devolve, pô. Além de você roubar, você não devolve. Não, cara, eu nunca fiquei com livro de ninguém. Ai, caramba. Mas então, voltando. Fala aí. O que eu tô sentindo ultimamente do senso comum é que as pessoas não sabem que Jesus é uma pessoa, cara.
Sim. As pessoas não entendem que Jesus é uma pessoa, que Jesus é uma pessoa da Trindade, que Jesus é Deus. Você quer olhar para Deus, você olha para Jesus. As pessoas, o cristão não sabe que Cristo é Deus. Eu estou sentindo isso ultimamente. Mas não é possível que esse cara não entendeu ainda que Jesus é Deus, que a vontade de Deus está em Jesus, cara. Não, Cara, mas eu acho fala. que isso daí, eu já até falei isso daí com o Zeca várias vezes. O evangélico em geral não entendeu isso e Jesus escandaliza o evangélico, entendeu? Jesus escandaliza, pô, o evangélico, é. Tanto que os caras falam que o vinho que Jesus tomou não tinha álcool, entendeu? Então, mano, Jesus escandaliza, cara. As pessoas, o texto não diz isso, que ele veio para os seus e os seus não aceitaram? Isso daí Exatamente. é muito evidente. E aí você relaciona isso, ele veio para os seus, com aquele, eu vim para os que são doentes, né, que precisam de médico, que precisam de cura. Porque os caras que estão lá dentro, né, os religiosos, acho que não precisa. Não precisa. Então, cara, eu acho que é mais uma questão assim de você se reconhecer pecador, sabe? E saber que você é pecador, cara. Que você é falho, que você é fraco e que você carece das misericórdias de Deus. Você falou aí do livre-arbítrio, e aí muita gente vai nesse sentido, né? De que, poxa, eu vou escolher, eu posso escolher, Deus me deixou livre e tal. Você faz o que você quiser, É, acabou, para tudo. exatamente. Para qualquer coisa, né? E aí o cara acaba se perdendo nisso, velho, porque daí ele não crê nisso que você falou, nesse Deus pessoal, sabe? O cara é tão livre, que ele vai longe e não tem esse senso de dependência de Deus. E aqui eu não quero nem entrar nessa questão de, foi Deus que Não é nem isso. predestinou. Não é nada disso, cara. É de proximidade com Deus, de dependência de Deus. Do cara falar, meu, eu sou um ser humano, mas eu preciso de Deus. Que é o que até o Jonas fala, né? Eu não sei se nesse livro, se foi em alguma aula que ele falou, que o homem tem dentro dele esse pedaço de Deus e que precisa se encontrar com Deus para preencher isso. Só Deus que preenche isso. Que dizem que essa fala do Kierkegaard, né? Então, é isso aí. Eu não sei se é do Kierkegaard ou do Dostoiévski, eu acho que é do Dostoiévski. O problema é que os caras... Existe no coração do homem um vazio do tamanho de Deus. E o problema é que também já atribuíram ao Agostinho essa frase, então eu não sei quem é o autor mesmo. Tem vários, Mas ele parte da criação, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então o homem tem o DNA de Deus. Mas às vezes ele se acha tão livre que ele vai para longe, cara. Vai para longe, dentro do evangelho mesmo, dentro da igreja mesmo. E aí, você sem Deus, cara, não é nada. Nada. Ô Zé, que eu tava entrando numa pauta hoje com uma galera, uma pauta mais viagem assim na maionese. Você acredita que é possível que existam extraterrestres? Cara, eu não. Eu não. Não. Ainda assim, cara, eu tenho a noção de que a Terra é só um pedacinho na imensidão dessa criação. Que susto! Você achou que eu ia falar que eu acho que a Terra é plana? Você mesmo acha que a Terra é plana? Não, cara. Eu acho que a criação de Deus, o universo, as galáxias, tudo coisa, cara, de pesquisa científica, de descoberta, Então, às vezes eu acho que é um pouco pretensioso falar que não existe vida ou que não tenha nada fora disso. Mas eu também não me preocupo com isso não, cara, até porque eu acho que a nossa vida é aqui dentro, a gente não vai sair daqui e aquilo que a gente precisa está aqui, né? Não, mas é mais ou menos nesse sentido. Você não se preocupar é uma coisa. Então, mas é que eu não me pego nisso, falar, poxa, vai vir um alienígena, ou tem um alienígena, mas tal. É possível que exista? É possível, é possível. A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Não, ela fala só da imensidão da criação, né? Mas daí ela não entra em detalhes. A gente não sabe se a Bíblia serve para outro planeta, se tem gente lá em outra galáxia que recebe isso. O que a gente sabe que a Bíblia fala, por exemplo, é que esse plano de redenção, de salvação é para o homem. Os anjos não estão inclusos nisso.
Tem um Pode pastor falar. que fala assim, bom, na nossa Bíblia não tá, mas se existir, tem que ver a Bíblia deles lá e a gente compara com a É, Bíblia tem aqui que, e vê quem exa- faz, cara. exatamente, tem que saber como é que vai juntar isso, assim. Mas, cara, velho, eu acho que, assim, na boa, mano, na boa, é uma discussão que não vai levar a lugar nenhum. Não vai levar a lugar nenhum. Então, cara, você tem que se pegar naquilo que tá aqui, né? Que você precisa. E eu não gosto muito dessas coisas, cara. ET, teoria da conspiração, famílias que dominam o mundo. Puta, cara, isso não. Illuminati, eu também não gosto. Não entra na minha mente, não, cara. Não consigo Eu, eu, também, eu, Conheci também, um, eu, crer. eu eu também conheci um tô com cara aquilo que eu que consigo pegar é fato, né? Eu acho que é muito do comunicador, do jornalista, que seja. A gente vai com o que tem. Se não É, existe, não vai ficar formando uma coisa, tipo, não, vamos sim, inventar. sim. é, Exatamente. o João Hutin gostava muito desse tipo de assunto, né? Gostava. Desse tipo de Então discussão. o João Ruth no meio da É, conversa. Não, mas é verdade, pô. Ele é, gostava muito de conversar sobre isso. gostava, cara. Gostava mesmo. Ele O tinha João Ruth, muito para quem isso, não assim. sabe, é um jornalista, gente. Um jornalista que É, trabalhou na Hit. lá na HIT, é. O que o Caio Fábio. Alguém sabe o que o Caio Fábio fala de extraterrestre? Ele fala que não tem problemas com isso. Inclusive, no Luciana by Night, ele falou sobre isso. Ele tinha que quebrar lá, a brincadeira era quebrar os muros, os protocolos da religião, tal. Você quebra isso ou você mantém como tá, assim, o dogma? Aí pergunta, não tenho problema nenhum com isso, não tenho problemas com outras vidas, mas se tiver lá, não sei se tem, mas se tiver, a gente troca ideia com eles. É, Eu vou levantar uma outra bola aqui, então, dessas de teológica. vai. O lance do Judas. Como é que funciona na cabeça de vocês? O Judas é um cara que ele foi predestinado a trair a Cristo, no sentido de que ele não tinha uma outra opção, ou se ele quisesse, ele poderia ter escolhido outra coisa. E a terceira pergunta é a seguinte: ele pode ter sido salvo? Você quer começar, Vinícius, ou eu posso ir? Ô, cara, eu quero ouvir você primeiro falando sobre o seu calvinismo aí, cara. Eu quero ver o que você fala aí. Sobre seu Mas eu quero calvinismo. que concentre no caso do Judas. É Não, um então, estudo de caso. não, sim, é maravilhoso. Inclusive, você já delimitou bem, cara. E eu acho que Judas é um caso específico. E por conta disso, eu acho que ele não poderia escolher de outro jeito. Porque a pessoa dele, ela veio para aquele objetivo. Para aquele objetivo. Mas o que eu quero dizer com isso isso não significa que todo mundo veio com um objetivo. Mas no caso de Judas, eu acredito que ele tinha que fazer aquilo que ele fez, Ele não podia sabe? escolher diferente. É, por toda a questão do sacrifício, né, de Cristo, todo o plano. Então, acho que a figura de Judas é emblemática nisso. Mas o que eu quero que fique claro eu acho que isso não ultrapassa para toda a humanidade. No caso de Judas, E é se um ele não caso muito podia escolher específico. diferente, então não foi condenado? Ou não podia escolher diferente, por isso foi condenado? Então, cara, a questão da condenação, o texto bíblico, ele fala de que Judas sentiu remorso, né? E aí o que os caras explicam é que isso é diferente de arrependimento e tal. Mas daí eu vou entrar em outro detalhe, cara, que para mim é fundamental nisso. Cara, a salvação é com Deus, velho. Então, o que aconteceu? Não sei. Não sei. Foi salvo? Pô, isso é Deus que tem que falar, cara. Porque Ó, se ele não podia é, escolher diferente, ia ser difícil se arrepender, né? então, cara, mas de repente ele poderia. De repente ele veio com essa missão, chega no final da vida, ele poderia mudar lá e reconhecer o É erro. um negócio muito complicado mesmo. Cara. O Ariovaldo Ramos, ele acha que ele podia escolher diferente. Sim, tem muita gente que acha, muita gente. Cara, eu só não entro muito nessa porque eu acho que a figura de Judas é diferente, sabe? Inclusive, o O Ariovaldo papel fala um dele. negócio que é muito complicado de entender. Porque, assim, os caras perguntaram para ele assim, falaram, Ariovaldo, mas e se o Judas não entrega o Messias? Ou se o Messias não é perseguido para ser morto? O que acontece? Tipo assim, poderia ser essa narrativa? Aí o Ariovaldo fala que se fosse uma narrativa mais ou menos assim,
a igreja que entregaria o Messias da mesma forma que Abraão entregou Isaac. Tipo, ia ser um sacrifício de outra maneira, tá ligado? Então, sei lá, é que o Ariovaldo se permite pensar por outras vias, né? Sim, sim. O que você acha, Vinícius? Cara, eu tenho problemas quando a gente fala tipo, sobre a vontade de Deus. A gente fala assim, Deus queria que ele fosse, Deus predestinou ele, ou Deus não predestinou e ele tinha liberdade. Eu tenho as minhas crenças, por exemplo, no amor de Deus, e que no amor de Deus ele dá liberdade, mas eu não posso limitar Deus e, tipo, você falou que é isso, agora é sempre isso, viu? Você não vai mudar nenhuma vez. Então, eu não sei dizer, cara. Deus pode fazer o que ele quiser. Ele pode um dia predestinar alguém no tipo, o outro da liberdade. Eu não sei. Por isso que eu falo que eu não consigo fechar com uma corrente ou com outra, porque Deus faz o que ele quer. Sim. Para você, então, não precisa ter um padrão na ação de Deus, é isso? Não precisa. Eu já falei isso com o Zeca algumas vezes. Eu não acredito que Deus tenha padrão, nada. Isso é sistema. Para mim, isso é teologia. Pega e faz um sistema com isso e acha que Deus é isso. Fazem uma afirmação e uma verdade sobre Deus, mas que Deus vai muito além. A gente está só enxergando um pedaço de Deus. Um pedaço, eu posso dizer assim, né? Não vamos julgar outro. A gente está vendo de um lado, a nossa visão é essa. Sim. Mas Deus é muito mais, cara. Ninguém explica, né? A nossa visão é aquilo que a revelação traz, né? Mas significa que é tudo de Deus? Não, não é. A gente tem todas as nossas influências, por exemplo, o Zeca falou, abriu os olhos dele, ele lê como os teólogos do Oriente Médio mostram. Teólogos do Oriente Médio têm outra visão. Uhum, sim. Agora, ó o pastor aí atrás. Ô, pastor! Aí, ó. Olha esse gordinho aí atrás. Pastor. Boa, acabei de ver a foto dele de máscara aqui. Me chamar para roda bíblica. É quer verdade. ser convidado. Quer gravar o próximo? Bora. Estamos precisando. Bora que a gente vai pegar leve. A gente vai falar sobre pastor gay, pode ordenar mulher. Aí você derruba o cara, velho. Mas então, Olha lá. voltando do que eu estava falando, a visão do Zeca, por exemplo, se abriu lendo a visão dos teólogos do Oriente Médio. Uhum. Com isso já dá para ver que ele tinha uma limitação anterior a ler isso. Ele achava que era uma coisa, agora, vendo os teólogos do Oriente Médio, ele já tem uma visão mais aberta, mas ele não leu, sei lá, o teólogo de outro lugar, que tem outra visão e talvez abra mais. Então, eu acho que a gente tem todo um contexto vivencial, uma cultura e tudo mais que influencia a gente na nossa forma de olhar. Eu lembro de uma explicação que eu ouvi e que eu até acredito de que quando se fala de céu, a gente já tem formado na nossa cabeça o que é o céu. Mas quem ouvia Jesus falar sobre o céu jamais pensava, é lá no alto, lá Deus está lá sentado num trono. Não. O céu para os caras era totalmente outra coisa. Então, o inferno também. Total. O judeu nem tinha muito essa ideia. Sim, da vida, né? Lá. Exatamente. O judeu tinha pouco isso, cara. Mas sabe o que eu acho que é fundamental, e é isso que o Vinícius falou, é você se permitir pensar. Cara, a fé cristã é uma fé racional, cara. Você pensa sobre isso. John Stott, né, que ele fala. Crer é também pensar. Então. E muitas vezes a gente não se permite isso. Então, se eu falo alguma coisa aqui, alguém já vai falar, ih, olha lá o herege. Não, cara, calma, nós estamos conversando. Hoje eu acho uma coisa, daqui a pouco amanhã eu mudo, posso mudar também. Então, eu acho que quando o Vinícius fala disso, dele não abraçar um sistema, é mais que ele não quer ter aquele rótulo. E esse é um grande problema. Hoje a gente põe o rótulo na pessoa e aí ela tem que abraçar tudo aquilo que o sistema fala. E, velho, eu fico com aquilo que o Caio Fábio diz, mano. Eu sou de esquerda quando Jesus é de esquerda. Eu sou de direita quando ele é de direita. O que a direita fala que Jesus não fala, eu não quero saber. O que a esquerda fala que Jesus não fala, eles que se virem. Eu fico com Jesus. Então, cara, tem hora que você tá lá, mas não é necessariamente que você abraça tudo aquilo. Você pensa de outro jeito. E eu acho que isso que é o bom, cara. Isso que é o bom, é a gente poder se permitir pensar.
trocar ideias, e cada um tem a sua, a gente se respeita, e provavelmente nós vamos nos encontrar todos lá no grande dia. Como eu já sei que os caras odeiam mencionar qualquer coisa da esquerda, e para dar um exemplo, assim, porque vai ter gente que vai falar, olha lá, o Zeca falou que tem hora que Jesus é de esquerda. Por exemplo, pessoal, quando Jesus é esquerda? Jesus é esquerda quando ele fala para o jovem rico pegar o dinheiro dele e dar para os pobres. Ele seria mais ou menos ali um discurso de esquerda. Quando Jesus é de direita? Quando ele fala que é lícito pagar o imposto para César, né? Então, a gente vai ver que o evangelho, se a gente for colocar ele tem semelhança, às vezes de um discurso, às vezes com outro, né? Sim, cara, é muito isso. Eu já citei a frase aqui do Caio Fábio, o Zeca citou ele de novo aí. Caio Fábio fala que quem foi crucificado com Cristo ficou sem mãos para levantar a bandeira, porque tá crucificado ali, cara. Preso. Tá fechado com ele. Sim. Cara, é muito nesse sentido mesmo, sabe? De você não comprar uma ideia, cara, fechada. Principalmente o cristão, cara. O cristão mais ainda, ele tem que ser o cara mais boa novizado da terra, né? Caminhando aí, cheio dessa boa nova aí. Boa novizado. Ó, já que a gente tá falando do cristão e vocês mostraram um livro, eu vou mostrar esse aqui, ó. Desmond Tutu. Deus não é cristão, cara. Essa daqui é... Sim. Que é uma outra pauta já, né? Mas né, cara? Mas mas eu acho que é essa desconstrução da religião mesmo. Que Jesus mesmo fez isso e é uma caminhada histórica aí, cara, da igreja. Vira e mexe a gente volta, né? Mas desconstruir esse sistema aí, que eu acho que é a grande questão do cristianismo. Pensar fora da caixa. Vamos voltar para o Zeca aqui rapidinho. Fala para a gente como está sendo a experiência de apresentar mais dias o Vejam Só aí. Você vê isso como um futuro? É isso que você quer? Você está curtindo? Como tem sido o retorno? Cara, eu tô curtindo muito, velho. Vocês me conhecem, aí sabem o quanto que eu gosto disso, gosto assim, de trabalhar com TV e o quanto que eu gosto de falar dos assuntos que o Vejam Só trata. Então, cara, eu me sinto em casa ali, gosto demais, enxergo que eu tenho muito a evoluir também, né? E, cara, eu fico muito feliz de ter essa confiança, não só do Weber, mas da emissora também, de colocar esse programa que é sei lá, de debate teológico, talvez o que tem de mais importante no Brasil e dentro da própria emissora. É um programa de muita história, de muito retorno, né? Então, eu fico super feliz, cara, com essa confiança. Dos convidados, tenho tido um retorno super positivo. A galera gosta e curte o papo. Da audiência, eu ainda estou tentando ganhar, né, um espacinho no coração, porque a figura do Weber é muito presente, né, cara? Muito marcante, assim, no Vejam Só. Então, a galera ainda quer muito ele, compara muito com ele. Então, eu preciso também ter um pouquinho de paciência nisso, assim, para poder chegar lá. Mas, cara, tô muito feliz com essa oportunidade e espero que a coisa cresça e continue, né, avançando. Você merece, cara. Bom. Sinal de muito trabalho aí, o esforço. Agora eu tô falando direito. Já carpimos muito mato, né, cara? A gente está caminhando para o final já, cara. Claro. E, assim, Zeca, nesse sentido de debate teológico, você vê que, por exemplo, a gente está num Brasil muito polarizado, né? Que quem pensa de um jeito, pensa do jeito, quem pensa do outro. Tem pouco diálogo. O Vejam Só é um programa que tenta promover diálogo. Mas o que você sente dos telespectadores? Eles aprendem com as pessoas que pensam diferente ou, em geral, eles são mais extremos? Eles só concordam com o cara que pensa igual a eles e pronto, acabou? Cara, assim, primeiro da dinâmica do programa. Eu tenho percebido que hoje o respeito entre as partes é maior. É maior. Então, antigamente, uns anos atrás, quando ia um calvinista e um arminiano,
o negócio pegava fogo, velho. O negócio pegava fogo. Hoje em dia nem tanto, eles têm mais respeito, são mais respeitosos, se identificam até como irmãos em Cristo e tal. Então, eu sinto que o negócio Pessoal, tá mais leve. pouca gente sabe, mas já teve pastor que quis sair na porrada um com o outro lá, gente. Não é brincadeira, não. Não é, Zeca? Informação de Não, bastidor. verdade. Cara, inclusive, esses dias a gente recebeu uma sugestão lá no Vejam Só de escrever um livro sobre a história do Vejam Só. Ô, cara, que legal. Tô meio que ensaiando com o Weber aí, ver se a gente consegue desenrolar isso, cara. Seria muito Porque ia ser legal. muito legal, velho. O Weber tem história pra caramba, né? Inclusive desse tipo, né? De ter que acabar o programa, ter que segurar os pastores que os caras querem sair na mão, velho. São 20 anos de Vejam Só? 20 anos, são 20 anos. O Weber ficou a maioria, né, desse tempo. Teve um período ali que ele saiu, né? Mas a maioria do tempo com ele. E eu acho que a figura dele é muito importante para o programa pela confiança que ele tinha da direção da emissora, né, cara? E aí o Vejam Só fala de praticamente tudo, mano. Tudo. E a figura dele eu acho que foi muito importante nessa abertura, assim, sabe? Tem algum programa que te marcou positivamente? Tirando um que eu sei que te marcou, que é quando você entrevistou o Jonas Madureira. Eu sei que esse já te marcou, mas assim, tem um debate que te marcou, e pode falar também da entrevista com o Jonas, eu acho que essa é a que mais te marcou, né? Cara, foi assim pela admiração que eu tenho pelo Jonas. Ele foi meu professor e cara, o Jonas é daqueles caras que você para ouvir assim e o cara te convence de qualquer coisa, velho. Ele é maravilhoso, mano. Ele é maravilhoso. Baita didática. As aulas do cara, o cara é uma cabeça, né, velho? É fora do comum. Se veste E bem, aí, os terno alinhado, né? O cara é bonitão pra arrumado, caramba. né? Cabelinho bonito. Aquela barba. Pô, é outro óculos, é outro estilo, né? É outro estilo. Então, entrevistar o Jonas foi muito legal. Por conta disso, assim, né? Dessa admiração que eu tenho por ele. Mas, cara, um debate que me marcou muito, eu já até citei aqui no Roda Bíblica, foi uma vez com o Elias Soares e o Leandro Quadros. Que os dois, cara, estavam ali armados e municiados para o embate, velho. Quem sacava primeiro metia bala. Então foi bem marcante. Foi Loucura, logo né, cara? no. Quê? Você pensa que é louco mesmo. Você tá indo tipo uma guerra. Imagina os caras saindo de casa. Hoje o bicho vai pegar. E naquele caso ali tava mesmo, velho. Tava mesmo. E eu tava no começo, um dos primeiros que eu apresentei, então muito, sabe, com medo, assim, e tal, e o bicho pegou, velho. E o bicho pegou. Mas também já tiveram outros, cara, assim, de me edificar mesmo, sabe? De Deus tocar no coração, do Espírito Santo quebrantar mesmo. Já teve muita coisa legal lá, cara. E é aquilo que eu costumo brincar, né, cara? Quando você tá muito envolvido com isso, o espírito vai agir, hora ou outra vai aparecer lá, velho. E aí não tem jeito. Aí é bênção demais, né? Então, Eu acho bacana a admiração que o Elias Soares tem pelos adventistas, né, cara? É uma cara, coisa marcante, né, cara? Inclusive o Vejam Só já foi muito criticado por isso também, por abrir espaço para os adventistas. É muito criticado. Cara, agora uma pergunta fora do Vejam Só. Vai. Dos links que você fez, das coisas que você fez na HIT, o cara é assim, você vê missionário R.R. Soares 60% do dia, ele exerce 35%, os outros 5%. Já apresentou todos os programas. O cara já fez tudo na HIT, cara. Inclusive temas femininos. Também, muitos. Cara, em algum momento, assim, você teve uma edificação em algum programa, um dia que foi marcante para você, fora do Vejam Só? Mas você fala questão espiritual, assim? Espiritual. Que eu já tive. Cara, quando eu entrei na HIT, eu entrei para trabalhar direto no Show da Fé com o missionário. E a gente viajava com ele pelo Brasil, assim, nas campanhas missionárias dele. Cara, Bastante história, né? Bastante história. Muita história, muita. E assim, velho, às vezes eu falo isso e a galera dá risada.
mas várias vezes eu fui tocado, assim, pela mensagem dele, pela oração, pelo momento, mas várias vezes, várias. Então, pô, fora do Veja Só, fui muito edificado ali na HIT, espiritualmente, e de um aprendizado mesmo, cara. Que sempre que você apresenta o programa, você se prepara para aquilo e você aprende. Então, pô, ano passado que eu estava lá no consultor doutor, cara, eu aprendi demais nessa área Sobre médica, saúde. assim. De Saúde. saúde, você aprende muito, cara. Muito, que era um assunto que eu não tinha muito interesse. E aí você aprende demais. Então, cara, Tipo, o pessoal acha que é chato, mas não é chato, né? Porque se você levar a sério o negócio mesmo, você pega muita coisa que você não sabia, né? Mano, cara, então, essa São daí que aula. e que eu acho a grande, o que traz mais paixão para o jornalismo. Principalmente quando você consegue falar de tudo. Cara, que você aprende muito, cara. Você aprende muito. Então, hoje eu tô mais segmentado na questão teológica. Mas eu, cara, me permito passear por aí, cara. Então eu leio, Cara, não o só livros de jornalismo, teologia. Você jornalismo senta é, numa, jornalismo é você senta, apaixonante, velho. você É senta uma numa mesa. parada. Eu tava vendo agora no Fantástico, os caras entrevistando a mãe do Paulo Gustavo. Sim. Mano, é apaixonante a parada, cara. Tipo assim, a experiência que o cara vive ali naquela hora, né? Tem um lance de jornalismo que me marcou muito, que é quando eu fui assistir um musical do Cazuza, e o Cazuza, ele ia dar uma entrevista pro Zeca Camargo, Revelando os e pecados. para comunicar que ele tava com AIDS, mano, tá ligado? E tipo assim, né, naquela época ali, dos anos 90 e tal, a AIDS ainda era uma parada muito forte, né, velho? Pena de Até morte, hoje né, mas cara? digo assim, naquela época, Era sabe? pior do que o coronavírus, cara, no sentido de as pessoas falaram assim, mano, esse cara pegou nesse lugar, joga fora. E tinha um preconceito gigante, tinha várias coisas. Dizem que era tido também como uma doença de homossexual. Sim. A questão do preservativo tem muito a ver com a questão da AIDS, né? O avanço do preservativo tem a ver com isso. A questão do tabu da sexualidade na igreja. Mano, a AIDS é um assunto... Se a gente chamar o Sérgio Máscoli aqui, ele sabe explicar sobre tudo isso. A AIDS é um assunto que mexeu muito na estrutura do assunto sexualidade, né? E aí, sabe o que o Zeca Camargo faz, ô Zeca? Não. Ele toma a água do Cazuza, que o Cazuza estava bebendo, ele pega o copo dele e toma para mostrar que ele não tem nojo, sabe? Que ele não tem nenhum problema com isso. Um ato ali de conexão, mano. Sim, que legal. Não conhecia nessa história. Mas, cara, eu acho que esse que é a grande paixão do jornalismo, sabe? Você chegar, cara, em lugares que você nunca imaginou e aprender coisas que você, às vezes, nem queria. Mas que você vai aprender porque você precisa passar informação. Então, eu acho que isso deixa você com a cabeça muito mais livre e aberta. Assim, jornalismo é comunicação, né, cara? É apaixonante, né? Não é à toa que nós Comunicação temos isso é daí, né? Nem à toa que a gente fez um podcast aqui para cara. se comunicar. Exatamente, porque a gente gosta desse contato, gosta de gente, de pessoa, gosta dessa História, conversa, história. Uma das coisas que eu queria falar, e já que a gente está falando aqui do público, a galera se pega muito nessa coisa. Por exemplo, o pessoal fez uma crítica a gente do Carlos Vailate. Carlos Vailate, vocês levam o Carlos Vailate no programa e vocês poderiam perguntar qualquer coisa teológica, assim, extraordinária para ele, e vocês perderam tempo falando um monte de bobeira. Mas, cara, a gente, além do... Claro que a gente quer saber também da coisa do teológica, tudo, é uma roda bíblica, mas como a gente sempre fala, a gente quer conhecer pessoas, cara. A gente quer conhecer as pessoas. Eu não vi em lugar nenhum o Vailate brincando e dando risada como ele fez com a gente. Você mostra um outro lado. Você tem o Vailate falando sobre arminianismo em 570 programas. Você não tem ele falando sobre outras coisas em lugar nenhum. Então, a nossa ideia era falar de coisas diferentes, né? Então, das piadas que a gente fez, surgiu assuntos. Eu lembro que eu fiz uma piada lá do roteiro da Record. Os caras te consultaram. Eu falei brincando e realmente tinha acontecido. Sim.
Sim. Cara, eu acho que isso que é a grande paixão, assim, sabe? E até você se surpreender com a forma como a conversa toma. Às vezes a gente tem um roteiro na cabeça, mas a conversa toma outros rumos e aí você embarca nisso. Eu acho que o caminho é esse mesmo, essa troca, assim. E quanto mais a gente curtir gente, gostar de gente, mais evangelho a gente tem. Zeca, eu vou falar como você disse para os convidados. Infelizmente, nosso tempo acabou. Boa, cara, boa. Eu falo isso Ô, cara, todo dia no Vejam Só, cara. Todo dia eu foi falo melhor do isso. que eu imaginei, hein, cara. Foi Foi bom, né, bom, cara? cara. Foi bom. Sempre que a gente troca ideia é bom, né? O duro é que só a gente que gosta. É bom, o ruim é que é só para nós. O ruim é que nós vamos ter 3 visualizações nesse vídeo, mas tá Tá bom. bom. Ah, O não, vídeo vai 3 ter não, umas 8. 4. 4 porque a mãe do Vinícius vai assistir, porque ela não perde Isso. nenhum. Esse vídeo Minha vai ter mãe, minha umas mãe, 8. Vai ter umas minha 8, mãe 9, assiste na por aí. semana. Minha mãe assiste durante a semana e faz sempre a crítica dela, cara. Sim, Sempre, só. sempre assim, chega quinta-feira, ela me manda uma mensagem, tipo, nada a ver, eu tô esperando meio do dia. Ela manda uma mensagem, tipo, mano, o que ela tá falando? Vini, Audiência passa boa. aí os contatos aí, cara, como que a galera pode ir. Mais uma vez, então. Bom, gente, se você gostou dessa conversa, você vai lá no nosso canal agora, já que você está assistindo aí, ouvindo a nossa conversa, o Roda Bíblica Podcast. Aí vai lá, se inscreve no nosso canal, comenta aí, fala de algum assunto nos comentários aí que você quer ouvir a gente conversando, algum convidado, indique os convidados aí que você quer ouvir aqui com a gente nos comentários, fala pra gente. A gente está também no Deezer, a gente está também no Spotify, é legal de ouvir. Eu ouço sempre, quase todas as semanas. Além de assistir o vídeo, eu vou ouvir depois ali o nosso programa. Eu gosto bastante, sempre que eu estou dirigindo, eu dou uma colocada lá para ouvir. Vão me ouvir falando isso. Se vocês puderem compartilhar com os amigos, gente, porque eu sim, tipo assim, quem gosta do negócio tem que mandar para mais pessoas para crescer né? A gente depende disso daí. Então manda para os amigos aí, principalmente no grupo da, vamos escalonar o bagulho. Já manda no grupo da igreja, para um monte de gente já vê, né? Já manda corrente para a igreja, já para ser abençoado. Clica e se inscreve nesse link aqui agora. Exatamente. Bom, a gente está no Instagram também, a gente está lá no Instagram, @Roda Bíblica Podcast. Sim. Beleza. O Vinícius falou de sugestão, e aí a gente brincou, mas foi verdade, viu, gente? Nós estamos tentando trazer o Weber, mas ele está fugindo pra caramba, viu? Mas nós vamos chegar lá. Verdade. E tem uma história de bastidor que ele chegou aí no estúdio, mas não deu para gravar com ele. Essa história vai entrar no livro do Roda Bíblica Podcast. Zeca, obrigado aí, cara, pela entrevista aí. Mano, eu que agradeço a moral que vocês me dão aí, cara. Vocês são muito amigos mesmo, velho. Muito amigos. Só vocês mesmo pra querer me ouvir. Depois você dá uma entrevista pro Dandan, cara. Tamo junto na graça. É verdade, Agora mano. você tá dando aqui no Roda Bíblica. Cara, inclusive, posso te falar, antes da gente encerrar, mais 2 coisas? 2 podcasts me procuraram aí pra dar entrevista, cara. Que legal. Tô muito feliz, velho. Você lembra o nome dos podcasts, não? O Forasteiro Podcast foi um. E o outro, cara, dá tempo de eu procurar aqui ou não? Dá. Pra dar moral pro cara. Inclusive, acho que é essa semana que eu vou gravar com ele, se eu não tô enganado. Mano, não acredito que eu não vou achar o cara aqui. Tá aqui, ó, Rafael. Papeando a Palavra. É o outro. Papeando a Palavra. Tem uma entrevista minha num podcast também, que foi por causa do Roda Bíblica também. Aí, ó. É um podcast que chama Coffee Talk. Coffee Talk não é coffee de café. E eu dei uma entrevista lá também pro cara. Moleque, mas você já é youtuber, né, Marcão? É. Esse projeto aqui é só mas assim, mas é difícil alguém me chamar para dar entrevista, né? Geralmente é eu que chamo, né? Sim. Bacana, é um retorno mas foi legal lá. Falei da importância da gente respeitar o sangue dos mártires. Boa! Rapaz, foi bruto. Jogou duro. Bom, é isso.
É nóis. Fechou? Beleza, gente? Obrigado, hein, pelo carinho aí. Obrigado. Uma ótima semana. Se inscreva no nosso canal. Até mais. Valeu, abraço. Foi.